Olá, seja bem-vindo ao canal Cegueira e Solidariedade. Hoje nós vamos abordar um artigo intitulado Contradições entre o Capital e o Cuidado, da filósofa estadunidense Nancy Fraser. Quem é Nancy Fraser? Nancy Fraser é uma teórica crítica feminista norte-americana que, ao longo das últimas décadas, realizou importantes contribuições em debates sobre capitalismo, reconhecimento, políticas afirmativas, democracia, justiça e feminismo. E essas contribuições fizeram dela uma referência na teoria crítica contemporânea e uma das principais teóricas da segunda onda do feminismo nos Estados Unidos. Lembrando aqui que a segunda onda ela diz respeito aos direitos sociais e igualdade de direitos, frisando a coletividade. A segunda onda do feminismo aborda essas questões. Nesse trabalho, nesse artigo, a filósofa Nancy Fraser ela aborda a crise do cuidado. Então, essa crise do cuidado, tão debatida publicamente nos últimos tempos, ela diz respeito aí às ideias, frequentemente associadas às ideias de pobreza do tempo, de equilíbrio entre trabalho e família, de esgotamento social. E essa crise, ela diz respeito às pressões que, provindas de diversas direções, estão a espremer atualmente um conjunto-chave de capacidades sociais, que são as capacidades sociais disponíveis para dar à luz e criar uma criança, para cuidar de amigos, familiares, manter lares e comunidades mais amplas e, de um modo geral, sustentar conexões. Então, a filósofa ela aponta que uma das facetas mais antifeministas do neoliberalismo é isso, é a crise do cuidado, onde os trabalhos domésticos e de cuidado com idosos e crianças, eles são invisibilizados, embora sejam indispensáveis para que a sociedade e a economia capitalista funcionem, gerando então uma crise no equilíbrio entre trabalho familiar, pobreza e esgotamento social. Então, esses processos de reprodução social, eles estão vinculados historicamente ao trabalho das mulheres. Então, embora nós tenhamos aí os homens que sempre tenham representado parte desse trabalho, de forma geral, eles são aí representados pelas mulheres. E esse trabalho, ele é constituído tanto de labor afetivo quanto de labor material. E, frequentemente, ele é realizado sem pagamento, mas é indispensável para a sociedade. Sem esse trabalho, não poderia haver qualquer cultura, qualquer economia, qualquer organização política. Nenhuma sociedade que mine a reprodução social de modo sistemático pode durar por muito tempo. Só que hoje, essa nova forma de sociedade capitalista, ela está fazendo justamente isso, minar essa forma aí de reprodução social de forma sistemática. E o resultado é uma crise enorme, não só do cuidado, como da reprodução social em um sentido mais amplo. E é aqui que nós temos a crise do cuidado, que é a expressão mais ou menos aguda das contradições socio-reprodutivas do capitalismo financiarizado. Então, se de um lado a reprodução social ela é uma condição de possibilidade da acumulação do capital continuada, de outro, a orientação do capital para acumulação ilimitada tende a desestabilizar os próprios processos de reprodução social dos quais ele depende. Então, a crise ela vai assumir aqui um aspecto diferente em cada período histórico da sociedade capitalista, seja lá no capitalismo liberal, concorrencial do século XIX, no capitalismo administrado pelo Estado do período do pós-guerra e, nesse último do nosso tempo, o capitalismo financiarizado neoliberal. A filósofa Nancy Fraser ela traz que os déficits de cuidado que experienciamos hoje, eles são a forma tomada por essa contradição na terceira e mais recente fase do desenvolvimento capitalista. E a crise relacionada à reprodução social é uma importante dimensão dessa crise geral do capitalismo, mas frequentemente ela é negligenciada nas discussões que enfocam de uma forma principal, os perigos econômicos ou ecológicos. A questão da reprodução social é deixada à margem. Então ela retoma essa discussão dessa crise
que é a crise da reprodução social no contexto capitalista. Nesse primeiro tópico, intitulado Parasitando o Mundo da Vida, a autora coloca que o capitalismo ele tem em si uma tendência à autodesestabilização que vai se expressar em crises econômicas periódicas. Então é necessário uma compreensão ampliada do capitalismo que abarque tanto a sua forma oficial como as condições também não econômicas de fundo dessa economia. Então, a autora tem o seguinte argumento, né? O capitalismo ele depende de atividades socio-reprodutivas que lhe são externas, como atividades de prover, de cuidar, de interagir, que vão produzir e manter aí os vínculos sociais. Apesar de que essa economia não tem qualquer valor monetizado e tratam ela como se não custasse nada. Então, a atividade socio-reprodutiva ela não é remunerada e ela é necessária para a existência do trabalho remunerado, para a acumulação de mais valor e para o funcionamento do capitalismo enquanto tal. Nada disso poderia existir caso faltasse o trabalho doméstico, a criação de crianças, a escolarização, o cuidado afetivo e uma gama de outras atividades que servem para produzir novas gerações de trabalhadores e repor as existentes. Só que, paradoxalmente, tais sociedades elas fazem com que suas economias oficiais sejam dependentes dos mesmos processos de reprodução social cujo valor elas denegam. E aí está o fator que gera instabilidade. Então, desde pelo menos o período industrial, as sociedades capitalistas elas separam o trabalho de reprodução social do trabalho de produção econômica. Então, reprodução social, como já vimos, né, diz respeito às mulheres, e produção econômica aos homens. As mulheres, têm suas atividades remuneradas na base, né, da moeda do amor, da virtude, e os homens são compensados por seu trabalho produtivo com dinheiro. Então, dessa forma, as sociedades capitalistas elas criaram modernas formas de subordinação das mulheres. Por quê? Porque nesse mundo, no qual o dinheiro ele se tornou o principal veículo de poder, as mulheres estão estruturalmente subordinadas aos que oferem remuneração em espécie, ao mesmo tempo que o trabalho delas fornece uma pré-condição necessária para que haja o trabalho remunerado. Paradoxalmente, tais sociedades fazem com que suas economias oficiais sejam dependentes dos mesmos processos de reprodução social cujo valor elas denegam. Então, essa relação peculiar de, ao mesmo tempo, separação, dependência e denegação é uma fonte de instabilidade, pois, de um lado, a produção econômica capitalista ela não é autossustentável, senão que depende da reprodução social. E de outro, seu impulso para acumulação ilimitada ameaça desestabilizar os próprios processos e capacidades de reprodução dos quais o capital, assim como o resto de nós, necessita. Então é por isso que no segundo tópico, a autora ela vai abordar questões históricas do capitalismo e sua relação aqui com o trabalho reprodutivo feminino. Então, ela coloca que a organização capitalista de reprodução social passou por grandes viradas históricas. A primeira delas é o regime oitocentista do capitalismo liberal concorrencial. Aqui, então, se tem uma combinação da exploração industrial no centro europeu com a expropriação colonial na periferia. Então, esse regime ele tendia a deixar os trabalhadores reproduzir-se autonomamente, por conta própria, fora dos circuitos de valor monetizado, ao passo que os estados olhavam e não se envolviam. Então, aqui se criou um imaginário novo burguês em torno da vida familiar, colocando a reprodução social como sendo um nicho das mulheres no interior das famílias. Foi aqui que se elaborou o ideal das esferas separadas, ao mesmo tempo que privava a maioria das pessoas das condições necessárias para realizá-la. Segundo regime, que é o capitalismo administrado pelo Estado do século XX. Então aqui ele tem como base a produção industrial em grande escala e o consumismo doméstico no centro. E ele é sustentado pela expropriação colonial e pós-colonial, que
que ainda está em andamento na periferia do mundo. Então, aqui se internalizava a reprodução social através do provimento do bem-estar social por estados e empresas. Então, aqui se modifica aquele modelo vitoriano de esferas separadas, né? E aqui se promovia um ideal aparentemente mais moderno, do salário com que se consegue manter uma família, ainda que, mais uma vez, relativamente poucas pessoas, poucas famílias pudessem alcançar esse ideal. E terceiro regime aqui é o capitalismo financiarizado, globalizador do nosso tempo, do tempo presente. Então aqui nós vamos ter um regime que desloca a indústria para regiões onde a remuneração ela é mais baixa. Então ele recruta as mulheres para a força de trabalho, paga, né, força de trabalho remunerada e promove a redução dos investimentos estatais e empresariais em bem-estar social. Então, ele retira de si o trabalho de cuidado, o Estado, né, lançando sobre as famílias e as comunidades. E o resultado, em meio a uma desigualdade crescente, é uma organização dualizada da reprodução social, mercadorizada para quem pode pagar para dela usufruir e privatizada para quem não pode. É tudo ilustrado pelo ideal ainda mais moderno da família de dois ganhadores de dinheiro. Terceiro tópico, a autora aborda o processo de produção de donas de casa. Então, lá na perspectiva do capitalismo liberal concorrencial do século XIX, os industrialistas empurraram as mulheres e crianças para as fábricas e minas, ávidos por seu trabalho barato e sua suposta docilidade. Então, essas trabalhadoras se tornaram ícones da desconsideração do capital para com as relações e as capacidades sociais que lhe sustentavam a produtividade. Então, o resultado disso foi uma crise da reprodução social entre as classes pobres e trabalhadoras, porque as capacidades de subsistência e reposição elas eram tensionadas até o limite. E havia um pânico moral entre as classes médias que se escandalizavam com o que compreendiam como a destruição da família, a dessexualização das mulheres proletárias. Então, esse processo de ajuste começou no centro europeu com uma legislação protetiva. Então, a ideia era estabilizar a reprodução social por meio da limitação da exploração das mulheres e das crianças no trabalho fabril. Então, se a legislação protetiva mitigava a sua exploração direta, ela não provia qualquer apoio material ou compensação dos salários perdidos. Então, aqui o capitalismo liberal concorrencial, ele colapsou, né, com o peso de suas inúmeras contradições, né, em meio às guerras anti-imperialistas, depressões econômicas, o caos financeiro internacional, e tudo isso deu lugar, em meados do século XX, a um novo regime, que é o regime administrado pelo Estado. Esse regime administrado pelo Estado, ele emergiu aqui das cinzas da Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial, né? E ele aplacou a contradição entre produção econômica e a reprodução social de um modo diferente. O que ele fez? Ele recrutou o poder estatal para o lado da reprodução. Então, aqui nós vamos ter investimentos públicos em assistência à saúde, educação escolar, creches e aposentadorias. Tudo isso era compreendido como uma necessidade num tempo em que as relações capitalistas haviam penetrado tanto a vida social que as classes trabalhadoras já não possuíam os meios para reproduzir-se por si mesmas. Então, a produtividade, a lucratividade, é que ela exigia esse cultivo biopolítico do Estado agindo aí, né, no gerenciamento desses corpos, de uma força de trabalho saudável, educada, com interesse no sistema, em oposição a uma turba maltrapilha revolucionária, né, que emergia do contexto econômico anterior. A ampla tendência do capitalismo administrado pelo Estado nos países do centro era valorizar o modelo heteronormativo da família, marcada por um viés de gênero que atribuía ao homem a posição de arrimo de família e à mulher de dona de casa. Então, o investimento público na reprodução social reforçava esse paradigma, reforçava essas normas. Mas, claro,
cabe pontuar aqui que o acordo capitalista estatal, ele resultou, né, um compromisso entre classes, representou um avanço democrático, mas é importante mencionar que essa perspectiva da reprodução social no centro, ela está entrelaçada, né, a um imperialismo, né, na medida em que os regimes fordistas, eles financiaram os direitos sociais em parte com a expropriação contínua na periferia. No regime capitalista estatal, nós tivemos o início do colapso dele a partir dos anos 60, né, com uma nova esquerda global, contestando aí as exclusões imperialistas, as questões de gênero, de raça, e nos anos 70 também com a estagflação, com a crise da produtividade, taxas de lucros declinantes da indústria, tudo isso endossou o neoliberalismo como uma forma de libertar a mercadorização. E aí, o custo disso seria o sacrifício da proteção social. O terceiro tópico do artigo da autora, que se intitula Lares de Dois Ganhadores de Dinheiros. Então aqui o capitalismo financiarizado, ele promove a redução dos investimentos estatais e empresariais no bem-estar social, ao passo que recruta as mulheres para a força de trabalho paga. Então, os serviços, ele vem a substituir aquele trabalho industrial sindicalizado. Então, aqui, as remunerações, elas caem abaixo do nível dos custos de reprodução socialmente necessários. E nessa economia de bicos, a continuação dos gastos dos consumidores requer uma expansão do crédito para esses consumidores, que vai crescer de forma exponencial. Então, aqui nós vamos ter, por meio da dívida, uma forma com que o capital ele consome o trabalho, com que ele vai disciplinar os estados, a forma com que ele vai transferir riqueza da periferia para o centro e sugar o valor dos lares, das famílias e da comunidade e da natureza. Aqui nós vamos ter uma economia da dívida, né? Bom, a dívida, então, ela é um instrumento pelo qual as instituições financeiras globais pressionam os estados a cortar os gastos sociais, a levar a efeito a austeridade e, em geral, a conluiar-se com os investidores para extrair valor de populações indefesas. Então, aqui nós estamos diante da forma de contradição social do capitalismo, porque além de diminuir o provimento público de bem-estar social e recrutar as mulheres para a força de trabalho assalariada, o capitalismo financiarizado ele tem reduzido os salários reais, elevando assim o número de horas de trabalhos pagos que são necessárias para o domicílio para manter uma família, provocando uma corrida desesperada para transferir o trabalho de cuidado para outras pessoas. Então, é aqui que a filósofa Nancy Fraser ela fala da questão da lacuna de cuidado, né? Porque o regime ele vai importar trabalhadoras imigrantes de países mais pobres para países mais ricos, né? De forma geral, essas mulheres são mulheres racializadas, campesinas, de regiões pobres e que assumem o trabalho de cuidado e o trabalho reprodutivo que antes era desempenhado por mulheres mais privilegiadas. Acontece que, para fazer isso, as imigrantes elas também vão transferir suas próprias responsabilidades familiares e comunitárias para outras cuidadoras, ainda mais pobres, que devem, por sua vez, fazer o mesmo, criando aí uma cadeia global de cuidado. Essa questão ela é bem interessante, porque ela está no cerne aqui do debate da crise do cuidado. Outra questão interessante que a Nancy Fraser coloca é que a promoção da integração entre reconhecimento e distribuição ela é um pouco mitigada nesse período, né? Um pouco deixada de lado. Isso porque as lutas por reconhecimento das pautas feministas elas continuaram a florescer, só que de uma forma, né, em contexto de desigualdade material, todas as questões relacionadas aí às injustiças sociais, as questões econômicas de fundo, elas permaneceram largamente inquestionadas. Então a Fraser ela afirma que há, para além do deslocamento da redistribuição ao reconhecimento, um outro motivo para isso, que são demandas por reconhecimento e críticas feministas vêm sendo cooptadas pelo neoliberalismo
para legitimar uma transformação estrutural da sociedade capitalista. O resultado disso é um neoliberalismo progressista, que celebra a diversidade, a meritocracia e a emancipação, ao mesmo tempo que desmantela as proteções sociais e torna a expelir de si a reprodução social. Então aqui, nós vamos ter que as lutas fronteiriças, a respeito da reprodução social, elas são tão centrais para a presente conjuntura quanto as lutas de classe a respeito da produção econômica. Claro, elas respondem, acima de tudo, por uma crise do cuidado, que está enraizada na dinâmica estrutural do capitalismo financiarizado, globalizador e propelido pela dívida. Esse capitalismo ele está expropriando de modo sistemático as capacidades disponíveis para sustentar conexões sociais. Nós vamos ter que as mulheres elas são consideradas como iguais dos homens em todas as esferas, merecedoras de iguais oportunidades para realizar seus talentos, inclusive, talvez em especial, na esfera da produção. E aí a reprodução ela passa a ser um obstáculo ao avanço que deve ser removido, de um jeito ou de outro, na rota para a libertação, que mais uma forma de contradição social do capitalismo. Por fim, a autora questiona, outra mutação. Bom, ela defende a tese segundo a qual as raízes da crise do cuidado residem na contradição social inerente ao capitalismo financiarizado. Ela diz que se essa tese for correta, então essa crise não será resolvida com remendos de política social, mas o caminho para sua resolução só poderá passar pela profunda transformação estrutural dessa ordem social. Então, o que acima de tudo é preciso é superar a subjugação repasse, característica desse capitalismo financiarizado, da reprodução à produção, mas dessa vez sem sacrificar nem a emancipação nem a proteção social. Isso, por sua vez, requer reinventar a distinção entre reprodução e produção e reimaginar a ordem dos gêneros. Então, a mensagem que a Nancy deixa é de que um feminismo destinado a libertar todas as mulheres, ele deve ser um feminismo anticapitalista. Por quê? Porque feminismos liberais e pró-capitalistas, eles podem, na melhor das hipóteses, empoderar um pequeno e privilegiado extrato de mulheres profissionais gerenciais, mas vai deixar a vasta maioria vulnerável aí aos abusos de todas as categorias. Então, não é uma solução a gente inserir a mulher nas posições de mando, nas posições da dinâmica produtiva, e o trabalho reprodutivo ser terceirizado aí, às mulheres que estão em uma situação mais frágil ainda, e a gente sabe que o trabalho doméstico no Brasil hoje é uma categoria que é precarizada, infelizmente, e só vai repassando essa subjugação. Então, essa não é uma forma de resolver isso. Bom, para a gente refletir essa questão, trouxe aqui então umas tirinhas da quadrinista francesa Emma, que respondeu a pergunta por que vivemos tão cansadas de uma forma bem interessante. Essas tirinhas elas foram traduzidas aí pela equipe do Bandeira Negra e tiveram aí as estatísticas adaptadas para representar a realidade do Brasil, com dados retirados de pesquisas do IBGE. Essas tirinhas elas elucidam situações normais do dia a dia, no qual o peso extra ele vai recair sobre as mulheres, e esse trabalho ele não é valorizado, ele não é um trabalho monetarizado. Cabe pontuar que esses quadrinhos, que nós vamos ver na sequência, ele não leva em consideração aqui a amplitude dos tipos de relações existentes, mas ele também pode ser utilizado, claro, como para demonstrar um reflexo de uma parte considerável da sociedade. É importante mencionar que ele não reflete a completude das situações existentes. Ele é um recorte bem preciso de uma situação experienciada por uma parcela ampla da sociedade.
Eis aqui a situação que nós acabamos de mencionar, né? O trabalho reprodutivo, ele é um trabalho não monetarizado, é um trabalho desvalorizado, só que é necessário a manutenção do capitalismo. É um trabalho invisível.
é isso. Muito obrigada.